a aproximação, a amizade do presidente do Brasil, Lula, é suficiente para trazer riscos para o nosso país, para a nossa democracia, para uma possível invasão do presidente Trump aqui ao Brasil, ou um sequestro, como aconteceu, né, justificado por toda a ditadura e toda a provocação do Nicolás Maduro na Venezuela, um cenário parecido? Existe essa possibilidade de um cenário parecido aqui no Brasil, se tratando aí de presidente Lula? Bom, eu acho que a gente tem que observar algumas coisas, e a principal dela é o contexto que explica a aproximação entre Lula e Maduro. Todo mundo sabe que ditador que é alinhado com os regimes e os contextos de esquerda, de socialismo, de comunismo, eles tendem a se aproximar e tentar facilitar um caminho do outro. Então, esse contexto dessa relação com Maduro e Lula já vem de longos e longos anos, e recentemente, na eleição que não foi reconhecida como final, pela maioria dos países do mundo, a eleição em que Maduro venceu os seus oponentes, todo mundo considerou que aquelas eleições foram fraudadas. Porém, ainda assim, né, com várias denúncias, inclusive de violação de direitos humanos, os questionamentos eleitorais, Lula começou a receber novamente Maduro em eventos oficiais do governo, como se fosse normal, um chefe de Estado normalmente, que passou por todos os parâmetros legais para poder estar ali onde está. E isso está, claro, incorreto, e visto ao mundo, visto com os olhos do mundo que não aceitou e não reconheceu Maduro como governo legítimo da Venezuela, isso é muito negativo, especialmente os Estados Unidos. Então, essa aproximação, ela sinaliza muito evidentemente, nenhum país do mundo, né, globalizado hoje em dia é bobo, especialmente os Estados Unidos. Então, todo mundo já sabe que o alinhamento ideológico de Maduro e Lula são praticamente o mesmo, só que cada um está num nível diferente de domínio sobre o seu país. Apesar do Lula ser presidente do Brasil, já ter sido presidente há vários anos, o objetivo final dele seria se transformar em algo parecido com a Venezuela, em que o povo é praticamente que 100% dependente do Estado, e isso faz as pessoas passarem fome, né? Apesar de ser o presidente e se dizer que mata a fome, ele não tem recursos infinitos para sustentar esses auxílios. Enfim, todo mundo já sabe da tratativa do futuro de um governo péssimo como é o governo Lula. Então, a posição histórica de Donald Trump com Maduro sempre vem se tratando entre um governo legítimo, supostamente, que é o de Lula, que foi eleito pela população, mas reconhecendo um governo que todo mundo sabe que não foi legítimo, como um governo legítimo, que é o ditador Nicolás Maduro. Isso traz um isolamento tanto para a parte do Brasil, ideologicamente está completamente isolado, quanto da própria Venezuela, que hoje sofre as consequências disso. Mas o Brasil acha que estava se aproximando da Venezuela, quando na verdade agora não existe mais Venezuela para se aproximar. E aí o Brasil fica isolado em um lado que não se tem vantagem, porque a China já viu, colocou taxa nos excedentes do Brasil, não está nem aí, que é o seu próprio desenvolvimento, não vai colocar a mão no fogo pelo Brasil. Então era a ilusão de Lula achar que ia se aproximar da China e isso ia blindar o Brasil de alguma forma, e agora está isolado dos Estados Unidos da América. Estados Unidos esse que agora não tem mais tolerância com Maduro, como foi mostrado nos últimos dias, em que Trump sequestrou, sem papas na língua, de surpresa ali, dia 3 de janeiro, pegou Maduro e trouxe para o seu país para ser julgado, né, mediante o autoritarismo, mediante a influência na questão do narcotráfico, que é a principal acusação que está sustentando, né? Vamos dizer que a gente sabe que não é exatamente isso, né? Tem questões ideológicas e de vantagens financeiras que o Trump tem interesse, claro, no petróleo da Venezuela principalmente, mas isso, né, também não deixa de ser justificável. O que ele fez, apesar de muitos países condenarem, não deixa de ser justificável. Então, essa questão desse isolamento que o Lula procurou isso, o Lula procurou fazer isso. O Lula procurou se afastar dos Estados Unidos e se aproximar de regimes comunistas, de regimes socialistas, né? Refugiou uma das líderes de regimes comunistas, que eu não me lembro agora quem foi, mas refugiou, mandou um avião para buscar ela, né? Então tudo isso isolou o Brasil de qualquer tipo de alinhamento político com os Estados Unidos, por exemplo, e outros países de direita, né? Então, Trump
não enxerga esses países como aliados, e sim como oportunidades, seja de uma forma ou de outra. A prova disso muita gente acredita que a Lei Magnitsky foi retirada porque Trump se realinhou com o que pensa Lula sobre o governo e o futuro do país. Isso é mentira, tá? Trump tirou a Lei Magnitsky de Alexandre de Moraes e as sanções e as tarifas porque o Lula abriu as portas, deu uma oportunidade, que é o que eu estou dizendo que os Estados Unidos de Trump precisa e procura para esses países que não estão alinhados politicamente com ele, né, que é o caso do Brasil, está alinhado totalmente para a esquerda, o governo Lula, abriu as portas para a exploração de minerais raros, que são minerais essenciais para se conduzir tecnologia, especialmente carros elétricos, tecnologia, desenvolvimento elétrico, etc. Então, o Brasil pode ou não virar alvo de retaliação? A resposta, eu acho que mais coerente e realista é sim, porém talvez não da forma que a Venezuela virou. O Brasil é economicamente relevante demais para ser ignorado, suas ideologias ignoradas. É um país enorme que tem muita exportação, importação, uma relevância política grande, uma relevância econômica global muito grande, né? Mas eu acho que as retaliações elas podem ficar mais graves do que elas foram no início. Então, acho que com certeza existe esse risco de retaliação. Do Trump vir aqui invadir, pegar o Lula, pegar o Alexandre de Moraes, isso é algo um pouco mais complicado de acontecer, porque existem muitos países globais que dependem do mercado que é movimentado global pelo Brasil. Isso ia trazer consequências muito mais graves do que as consequências que trazem a Venezuela agora sendo dominada pelos Estados Unidos. E isso poderia forçar um buraco de consequências mais embaixo para o Trump. Não estou dizendo que é impossível, mas é menos provável, com certeza, do que foi com a Venezuela. Agora, se tratando de tarifas em forma de retaliações, os Estados Unidos têm um controle praticamente que total sobre a tecnologia brasileira. O Brasil não tem bombas atômicas, por exemplo, bombas nucleares, não tem. O Brasil depende do GPS praticamente que 100% para funcionar, para a sua comercialização interna, para as estradas internas funcionarem, para o comércio de um caminhão transportando carga de um lugar para o outro, Uberes, táxis, etc. Tudo hoje precisa do GPS. Precisamos de muitas tecnologias bancárias também e financeiras que têm sede nos Estados Unidos, que podem cortadas aí, por exemplo, imagina uma Magnitsky generalizada, uma espécie de Magnitsky para toda a população brasileira. O país para completamente e isso causa um prejuízo bilionário para o nosso país, que vai, é claro, sempre cair no colo de nós brasileiros. Infelizmente esse governo não pensa no povo e todo mundo já sabe disso. E aí o que é que acontece? Quando um governo não pensa no povo, surge-se uma nova Venezuela. É por isso que estão passando pelo que estão passando. A Venezuela hoje passa por todo esse desastre político e econômico porque manteram e não conseguiram tirar do poder um representante que não pensa no seu povo e apenas no seu interesse político e de poder, né? Então, essa questão de ataque militar dos Estados Unidos aqui no Brasil é muito mais delicado. Não estou dizendo que é impossível, mas é muito mais delicado a gente pensar em uma situação assim. Porém, o ataque político e econômico, o ataque de retaliação, o ataque de tarifas, ele pode ser muito mais grave do que a gente viu com Magnitsky e tarifaço. Muito mais grave que isso, e você que não sentiu, o que acha que não sentiu as consequências disso no seu bolso, iria sentir de uma forma gravíssima, que iria inclusive descontrolar completamente a dinâmica comercial do país. Pessoas lutando nos supermercados por suprimentos, pessoas lutando para conseguir comprar água, etc. E isso poderia sim acontecer, e seria muito pior talvez do que uma intervenção militar aqui, como está sendo lá na Venezuela. Então, para resumir, qual seria um cenário? Primeiro, um cenário de escalada. Se o Lula não baixa o tom, porque aquele tweet que o Lula colocou, né, dizendo ali que era o inaceitável o que o Trump tinha feito, pode-se escalar-se a situação para algo mais grave, para algo mais preocupante, que se aproxime mais de consequências reais para o Brasil. Então essa escalada pode trazer graves tensões entre o governo norte-americano e o governo brasileiro. Mas essa manutenção nas relações comerciais com outros países torna-se mais difícil os Estados Unidos ser mais agressivo com o Brasil. Isso não significa que é impossível, mas vai procurar-se mais diálogo do que foi com a Venezuela, né? Até porque o ex-presidente, ex-ditador, né, Maduro,
da Venezuela, ele não procurou muito diálogo. Foram apenas trocas de ameaças e aí pronto. E aí deu a merda que deu, perdão a palavra aqui, né? Então, esse cenário de escalada e um cenário de tentativa de intermediação antes de qualquer consequência mais grave é muito provável com relação ao Brasil. Eu não acredito que o Lula vá baixar o tom exatamente porque ele sabe disso. Porque se ele soubesse que tem um risco real de acontecer iminentemente, ou seja, já, com o Brasil e com ele e com os seus representantes, do que aconteceu na Venezuela com Maduro, ele não tomaria as posições firmes que ele está tomando e desafiadoras, eu diria até, principalmente com relação ao posicionamento político dele dentro do Twitter lá, do X, quando ele tweetou que era inaceitável o que o Trump estava fazendo, né? Agora, ficar mais evidente, como fica, por exemplo, com a Venezuela, do Trump respondendo, soa bom para mim pensar em uma intervenção militar na Venezuela, né? Ele não vai fazer isso com o Brasil, ele não vai falar isso com o Brasil. Não significa que ele não vai ameaçar o Brasil, talvez ameace, mas fazer isso na prática ia trazer muito mais implicações e consequências mais graves do que com a Venezuela da vida ou com a Colômbia da vida. Bom, eu quero que você deixe sua opinião aqui embaixo do que você acha sobre o assunto e também se inscreve aqui no canal se você é novo para não perder nenhuma atualização. A gente se vê no próximo vídeo.